Olá, sétimo ano, bom dia. Hoje, dia 5 de abril de 2021, iniciando o nosso mês, iniciando aí a nossa semana após o feriado, nós vamos para a nossa primeira aula de oficina do nosso mês de abril. Então, se vocês lembram, a aula anterior nós falamos um pouco do nosso capítulo 2, que é educação desde cedo para o consumo. Falamos um pouco sobre o consumismo, certo? Falamos sobre escambo, falamos um pouquinho de dinheiro, de preço e valor. E hoje nós vamos continuar relembrando alguns conceitos desse capítulo 2 sobre o consumismo, certo? E vamos também falar um pouco de planejamento financeiro, ok? Então, vamos relembrar um pouco dos nossos conhecimentos de consumismo, certo? Então, vocês lembram que o consumismo é o ato de comprar itens em excesso sem que haja necessidade, certo? Então, essa prática de eu comprar de uma forma ilimitada pode aí me afetar para questões afetivas, certo? Pode ser afetada também por causa da mídia, influência, ou também pode ser uma doença, quando o indivíduo ele não consegue controlar essa impulsão, Então, essa doença também pode provocar aí algo de complicado na família, prejudicando a relação dos membros, certo? E também prejudicando a relação com amigos, por causa dessa dificuldade, de obter aí produtos que não são essenciais à sobrevivência, ok? Então, se você tem algum sonho, ou se você pretende comprar algo mais moderno e mais caro, você deve pensar se realmente é necessário para a sua vida atual, certo? Tem pessoas que só querem comprar o que é mais caro, o que é mais bonito ou simplesmente o que está mais na moda, mas muitas vezes não pensa que aquilo não é essencial para a sua vida atual, certo? Então, perguntas como essas devem ser feitas quando você for fazer algum tipo de compra. Você já refletiu sobre o processo da produção do destino desses aparelhos? Hoje, podemos apresentar dificuldades de diferenciar o que é necessário e o que é supérfluo. E o que significa supérfluo? É uma coisa que não tem muita importância, não tem muito significado. Às vezes a gente compra algo que não é da nossa necessidade, então é uma coisa supérflua, certo? Então, o sistema de muitos aparelhos de produção, certo? Eles contam com a alta tecnologia moderna e bastante agressiva ao meio ambiente. Você já pensou nisso? Que muitas coisas prejudicam bastante o meio ambiente. Além do desmatamento e as extrações de minerais em nações menos desenvolvidas, também há uma grande exploração de mão de obra barata. Vocês sabiam disso? Veja quanto é o desgaste para a natureza para que vocês tenham esses objetos de alta tecnologia em casa, certo? O descarte desses objetos, se não for de uma maneira certa, pode contaminar rios, lagos, oceano e os lençóis subterrâneos, além de causar outros problemas ambientais.
certo? Então, isso daí que vocês vão fazer como atividade de casa de hoje, certo? Então, você já vai aí pegando o seu caderninho, certo? Não é para misturar a matéria de oficina de negócios com a matéria de matemática, certo? Então, você já vai pegar o seu caderninho, vai colocar a data de hoje, dia 5 de abril, atividade de casa, e vai colocar lá como a primeira questão, certo? Pesquise, certo? Então, vocês podem fazer essa atividade de lápis ou de caneta, não tem problema, certo? Pesquise, certo? Quais as causas desagradáveis que a alta tecnologia, certo, infecta o ambiente. Então, vocês vão pesquisar aí as coisas, né, que acontecem com o meio ambiente. Não somente aí essa parte que fala, se você quiser falar especificamente dos rios, dos mares, né, dos oceanos ou dos lençóis, não tem problema. Você pode falar de todos ou você pode falar especificamente de um, certo? Aí você vai pular 10 linhas, tá? 10 linhas para você fazer essa atividade de número 1, que é para casa, certo? Então, o consumismo faz com que tenha gasto de energia de matéria-prima e contaminação e mudanças climáticas, certo? Por causa do gás carbono. Então, tanto o preço quanto o valor são usados para adquirir aquilo que pagamos por um bem ou serviço. Nós vimos na aula anterior que falamos aí da moeda de troca, né? Para o marketing, dinheiro, preço e valor não são a mesma coisa. Quando falamos de preço, estamos falando do dinheiro que nós vamos pagar. E quando estamos falando de valor, valor é o que aquilo significa para a gente. O que é que aquilo vai me dar, vai fazer eu me sentir. Então, é o valor, aquilo que eu levo para casa, o que eu recebo, né? Ou uma coisa que eu estimo, o que é que aquilo vai significar para mim. Então, uma peça de mesmo preço pode ter aí um valor diferente para compradores diferentes, certo? Então, às vezes o que acontece? Vocês encontram o mesmo produto com preços diferenciados. Mas como assim? Se o produto tem a mesma função, um exemplo, você tem 3 produtos que servem para a mesma coisa, mas vocês observam que tem um barato, um razoável e um muito caro. Deveria ser o mesmo valor. Vocês concordam ou vocês discordam? Mas quem atribui o valor ao produto é o vendedor, certo? Então, por isso, vocês talvez achem justo ou injusto, né? Essas diferentes formas aí de valores que são apresentados para cada um de nós. Se você observar isso no seu dia a dia, um exemplo, você vai ao supermercado e você compra algo que você gosta muito, certo? Um exemplo, você quer comprar uma caixa de bombom. Então, você chega no supermercado, você vê que possui vários exemplos daquela mercadoria que você procura. Um tem um preço,
O outro tem um preço até parecido, mas já tem outra mercadoria que ou o preço é muito alto ou o preço é mais barato. O preço não quer dizer que um produto é melhor ou pior, porque isso varia de quem compra. Isso varia do consumidor. Às vezes você compra uma coisa barata e gosta muito. Já outra pessoa comprou aquele mesmo produto e não gostou. Então isso aí é muito relativo. Às vezes você compra uma coisa muito cara e no final das contas não serve muito bem para aquilo que você queria. É isso. E às vezes outra pessoa compra e acaba gostando daquele produto. Então, isso daí é muito relativo, certo? Imagine, você deve conhecer algum amigo ou você mesmo que deve ter algum videogame. É um exemplo, certo? Então, mas quais equipamentos de jogos você conhece? Além de videogame, com certeza vocês da atualidade devem conhecer vários tipos, né? Ou os famosos videogames de todos os tempos, certo? Dá para imaginar a nossa vida sem música? É difícil, né? Mas a maneira como a gente armazena as músicas hoje mudou bastante ao longo do tempo. Se você perguntar a um amigo seu o que é que ele faz para armazenar as músicas deles no dia de hoje, você vai encontrar uma resposta. Se você perguntar aos seus pais, talvez seus pais lhe dêem outra resposta. E se você perguntar a alguém muito mais velho, talvez você já encontre aí outras respostas, certo? Então, se o aparelho que vocês procuram pode ser muitas vezes aquele muito moderno e também às vezes um aparelho simples também pode ter a mesma função. Então, o que é que acontece? Algumas pessoas se contentam em ter aquele aparelho simples, porque ele faz o que deve fazer, e muitas pessoas não se contentam, porque quer algo mais moderno, mais caro, certo? Faz o serviço que ele quer, mas tem outras atribuições que às vezes ele nem precisa no momento, certo? Então, assim, nós vamos colocar aí, você vai colocar no seu caderno a questão de número 2, certo? Que é a questão de casa, ok? Pesquise, certo? Objetos antigos, certo? Mas esses objetos antigos, de preferência, vocês vão colocar a parênteses os que não usamos no dia de hoje. Os que não usamos nos dias de hoje. Por quê? Porque se você quiser colocar algum objeto antigo que a gente utiliza nos dias de hoje também, ok, mas de preferência eu quero alguns objetos, certo? Escrevam, vocês vão encontrar muita coisa, então não escrevam só 1 e 2. Pesquisem e vocês vão encontrar bastante coisa. Um exemplo, antes se usava o disquete no computador, certo? Então, raramente hoje a gente vê aqueles computadores grandes de mesa. E hoje não utilizamos mais o disquete, que é onde a gente guardava as informações. Então, está relacionado à tecnologia, certo? Os objetos que vocês vão pesquisar não precisam, estarem relacionados à tecnologia, não. Pode ser qualquer tipo de objeto. Eu só estou aqui dando um exemplo de um objeto chamado disquete, que eu não sei se vocês conhecem ou desconhecem,
mas era aí um compartilhamento que a gente colocava para obter as informações no computador e que hoje é desnecessário, ou seja, as pessoas não usam mais. Então, na questão aí de número 2, você vai colocar alguns objetos que você encontrar antigos, certo? Vocês podem pesquisar, pedir ajuda aos pais, tios, avós, amigos, conhecidos ou até mesmo pesquisar aí na internet, ok? Então, no ritmo que a gente consome, geralmente a quantidade de resíduos é cada vez mais preocupante, certo? Você com certeza já deve ter ouvido falar na quantidade de plástico que estão sobre os oceanos, que comprometem a sobrevivência de várias espécies. Vocês já pensaram nisso? Os aparelhos eletrônicos, quando não servem mais, se convertem em um tipo de resíduo tóxico, que, se não descartado da forma correta, pode trazer muitos perigos. Com certeza, vocês já ouviram falar os tipos de perigos que causam esses resíduos tóxicos, certo? O problema é que toda vez que a gente decide que não quer algo, certo? Que não serve mais, às vezes esse produto está acabado apenas porque não querer mais. Então, um exemplo. Às vezes você tem um aparelho de celular, é isso? Aí seu celular ainda tá bom, ainda serve, ainda dura muito tempo. Mas você quer simplesmente se desfazer dele porque você quer outro. Você quer um mais moderno que saiu, um mais bonito, com a câmera melhor. Às vezes aquilo não é nem suficiente para você. Você nem vai precisar daquilo porque o seu está bom, está em ótimo estado. Mas pelo fato de você não querer mais, você pega aquele aparelho que estava bom e joga num lixo qualquer. Ou seja, não joga num lixo específico para aquele tipo de mercadoria, certo? Então, você já ouviu alguém do seu convívio reclamar que o aparelho eletrônico não dura mais como antigamente, certo? Existiam telefones celulares antigamente que duravam bastante e hoje em dia não, parece que eles têm um prazo de validade, tipo 1 ano, 2 anos, que é justamente para a pessoa se desfazer e já comprar outro, certo? Essas pessoas que falavam isso têm razão. Esses comentários se relacionam com obsolescência planejada. É algo que eles fazem para que torne aquilo ultrapassado, certo? É como se ele tivesse um prazo ali de duração, certo? Planeja-se um produto para ter uma vida útil cada vez mais curta. Se passar ali daquele prazo, ele já começa dando defeito e você já tem que querer outro, certo? Isso é um ciclo do modismo. Faz com que o consumismo seja grande e os lucros do fabricante também. E vai aumentar o descarte e a geração de resíduos. Então, pegada ecológica é a maneira de calcular o impacto ambiental que o consumo causa. Então, se eu quiser calcular esse impacto, eu vou chamar de pegada ecológica. Isso leva em consideração indicadores das áreas urbanizadas, as florestas, as áreas aráveis para a produção de alimento, entre outros fatores, certo? Quando andamos, deixamos rastros e pegadas. Assim, quanto maior for a pegada ecológica, maior é o rastro negativo
que deixamos aí no nosso planeta, certo? Então agora eu quero que vocês peguem o livro na página 18. Quem está com o livro vai acompanhar a leitura Litros de Água por um Smartphone, certo? Então vocês vão ler o texto, vão acompanhar aí em casa, e quem está sem o livro vai só escutar a leitura. Página 18, lá embaixo, litros de água por um smartphone. Os smartphones proporcionaram mudanças significativas na vida das pessoas, mas poucos percebem o impacto de sua produção no meio ambiente. A extração de materiais da terra e o processo de fabricação de um smartphone resulta em uma significativa pegada ecológica, revelou uma pesquisa de Trucoste, feita a pedido da Fridays of the World, Aliança Internacional de Organizações em Prol do Meio Ambiente. Em um único smartphone genérico, consome em sua produção 12.760 litros de água e 18 metros quadrados de solo, segundo o relatório Mind-U-Step, que calcula a pegada ecológica de produtos como botas de couro, café, camiseta e chocolate. O levantamento da Trucoste levou à conta os smartphones, os 10 maiores fabricantes mundiais. A fase final de fabricação e montagem do aparelho é responsável por 40% dos gastos de água do processo. A obtenção de materiais brutos consome outros 40% de água utilizada na produção, enquanto 14% são consumidos na fabricação de componentes eletrônicos que serão utilizados no smartphone. A demanda por terra na cadeia produtiva desse produto vem principalmente da produção de materiais para embalagem, 55% do uso da terra, enquanto a extração de material bruto demanda 39% do uso da terra e mineração consome 5% do uso de terra na fabricação de smartphone. Então vejam aí quanto é, degradável aí para o meio ambiente a relação, tudo que é gasto, para a produção aí dos smartphones. Okay? Então, além de água e terra, a fabricação de smartphone exige extração dos chamados elementos das terras raras, usado para produzir baterias, lâminas de LED, placas de circuito eletrônicos e telas de vidro. A China domina o mercado desses elementos, cujo processo de extração tem um forte impacto no meio ambiente. A mineração dos elementos de terra raras gera resíduos como arsênio, bário, cádmio, chumbo, fluoretos e sulfatos, em que a terra resulta em 75 mil litros de água ácida e gases tóxicos. A produção de smartphones também tem impacto na vida dos trabalhadores. Uma investigação do Friends of the Earth revelou que muitos morrem ou são feridos nas minas na ilha de Bangka, na Indonésia, de onde vem um terço dos estanhos do mundo. O estanho é o componente essencial na fabricação desses aparelhos. A mineração de estanho está devastando as florestas, contaminando a água, o solo e também está danificando os corais. Então vejam quanta coisa ruim é causada no meio ambiente, que você pode pesquisar aí para a nossa questão 1 da atividade de casa de hoje. Então veja como o ambiente é agredido para um simples aparelho eletrônico chegar na sua casa e lhe satisfazer. E às vezes você nem precisa tanto daquele aparelho eletrônico, ok? Então temos aí
a atividade da página 19. Se você não fez, você vai fazer agora, certo? Então, quem tem livro vai responder no próprio livro e quem não tem vai copiar as perguntas no caderno e vai responder, certo? Quem está sem o livro não copia junto daquelas questões A1 e A2 que eu já ditei, não. Copia em outra folha, porque a gente vai continuar depois a atividade de casa. Certo? Então, quem está com a página 19 aberta, que já respondeu, coloca aí correção e a data de hoje, 5/4/2021, e quem não vai responder agora. Para quem está sem o livro, pergunta 1. É correto dizer que o consumo e consumismo significam a mesma coisa? Justifique sua resposta. Então, a gente sabe que consumo e consumismo não é a mesma coisa. Consumo é o ato que eu tenho, né, de gastar para bem de serviço. Necessário, né? Tudo que é necessário para suprir as minhas necessidades, né? Já o consumismo é quando é uma coisa desregulada, né? É quando eu vou comprar mais do que eu preciso, né? Isso pode prejudicar o meio ambiente, isso pode ser uma doença, isso pode deixar a pessoa cheia de dívida e etc. Questão 2. De uma forma simples, o que é uma pegada ecológica? Então, interrogação. Para vocês, o que é uma pegada ecológica? A gente já falou, né? Que é tudo que a gente deixa de ruim no meio ambiente quando a gente consome alguma coisa, certo? Infelizmente, é isso daí que acontece com a pegada ecológica. Questão 3. Qual é a diferença entre preço e valor? Então, eu já falei para vocês que preço está relacionado a dinheiro, não é isso? Preço está relacionado a dinheiro e valor é que aquilo significa para a gente, né? Algumas pessoas já devem ter até comentado: qual é o valor que fulano tem para você? Então, isso também acontece com as coisas. Qual é o valor que aquilo ali representa para você? Então, preço e valor não possuem o mesmo significado. Às vezes as pessoas perguntam: qual é o valor daquele produto? E está incorreto. É o preço. Qual é o preço? E o valor vai ser outro, certo? Página 20. Página 20, ele diz: analise as informações e coloque V ou F. Aí ele diz: pesquisa sobre consumismo infantil, certo? A maioria dos produtos consumidos por uma família é escolhido pelas crianças. 83% são influenciados pela publicidade, 72% por produtos a personagens, 42% por influência, 38% por produtos com brindes e jogos e 35% por embalagens coloridas e atrativas. Então, você, como exemplo, o que é que lhe atrai mais? A gente sabe que nós temos aí a televisão, o rádio não muito, né? E as redes sociais, a internet aí aberta para fazer a publicidade. Então, o que é que mais influenciam vocês? Certo? A publicidade, uma foto de um famoso na embalagem, né? Um personagem que você gosta, ou é porque os amigos indicaram, certo? Ou é porque vai vir um brinde ou um jogo, ou porque as embalagens são mais bonitas e lhe chamaram a atenção. Então, para quem está sem o livro, quarta questão, letra A. É cada vez mais difícil distinguir o essencial do supérfluo, pois somos muito estimulados a descartar e a substituir rapidamente o que temos? Verdadeiro. Letra B. Muitos produtos são programados para ficar ultrapassados rapidamente? Verdadeiro.
Letra C. O lixo que produzimos não causa impacto no meio ambiente? Falso, causa muito impacto. Letra D. O consumismo traz consequências negativas ao indivíduo que fica endividado, mas não traz impactos socioambientais. Então, isso aí é falso, porque traz impactos sim, traz consequências negativas, o indivíduo pode ficar endividado e traz impactos socioambientais. Então, é falso. Quem já respondeu, vai fazer a correção aí agora. Quem não respondeu, responde no próprio livro. E quem está sem o livro, copia as perguntas, que foram todas ditadas. Vocês vão copiar e responder no caderno. Certo? Então, aí o livro, certo? Ele dá uma dica de um filme, A História das Coisas, de Anne Leonardo, que é um documentário, certo? Se vocês quiserem assistir, encontrarem disponíveis nas plataformas, vocês podem assistir, mas não é obrigatório, certo? Não é trabalho, não é atividade. Os bastidores do consumismo, com explicações claras e ilustrativas divertidas. A história das coisas nos mostra aquilo que está fora do alcance dos nossos olhos quando compramos uma mercadoria e nos alerta para a necessidade de representarmos o modo como consumimos. Então, isso aí vocês com certeza encontram no YouTube, ok? Agora eu vou ler um texto para vocês sobre dinheiro de plástico. Eles podem, mas devem, certo? Eles podem, mas devem? É uma pergunta, certo? Esse texto não tem no livro de vocês. Eu vou fazer a leitura agora e vocês vão acompanhar, certo? Assim como os jovens têm sido inseridos no universo de consumo cada vez mais cedo, o mesmo ocorre entre as transações financeiras. Além da tradicional mesada, aquela ajuda de custo que os pais concedem mensalmente aos filhos, hoje muitos pais já se valem de transações financeiras mais sofisticadas para introduzir os filhos no universo das finanças pessoais e controlar os seus gastos. Se é verdade que muitos reconhecem a mesada uma função educativa, pois oportuniza ao jovem poupar, analisar o valor de cada compra, eleger prioridades, quando essa mesada se converte no famoso dinheiro de plástico, isso já não se torna tão evidente assim. Já existem os cartões mesadas, dispositivos pré-pagos pelo quais os jovens podem movimentar as suas quantias, utilizando o tradicional cartão. Esse tipo de cartão também permite que os pais realizem o controle via internet, verificando que tipo de estabelecimento os filhos estão gastando a sua mesada. Também existem os cartões de crédito adicionais, vinculados ao titular do cartão, e que podem ser oferecidos a menores de 18 anos, desde que sob autorização do titular. Se a substituição pelo dinheiro de plástico parece uma alternativa prática e segura, uma vez que permite aos pais mapear o investimento que os filhos estão fazendo, essa prática mostra-se bastante contrária do ponto de vista da educação. Isso porque as transações comerciais feitas pelo cartão de crédito ou de débito tiram a materialidade do dinheiro, fazendo com que a noção de limite fique pouco clara. Se isso acontece com frequência com adultos, gerando desequilíbrio, o risco é ainda mais grave quando se torna com crianças e jovens. Eles ainda precisam se familiarizar com o papel para desenvolver a maturidade necessária para lidar com o cartão. Neste caso, há de se pensar se o bom e o velho diálogo e a orientação financeira não são um bom caminho para ajudar a criança a ter uma vida financeira saudável, avaliando de perto o grau de maturidade dos filhos.
e julgando se eles estão preparados para ingressar nesse complexo universo do dinheiro de plástico, complexo até mesmo para os adultos, ok? Então esse texto ele fala do consumismo e ele já entra no nosso capítulo 3, que fala de planejamento financeiro, que a gente vai continuar na próxima aula, certo? Então a nossa última questão de casa, que é a questão de número 3, já de ter a primeira das causas desagradáveis que a alta tecnologia infecta o ambiente. A questão 2, pesquisar objetos antigos, os que não usamos mais no dia de hoje, certo? E a questão 3, você vai dizer o que você acha desse texto que eu li agora. Explique o texto Dinheiro de Plástico. Certo? Então, vocês têm aí a atividade de casa da aula de hoje, ok? Então, bom início de semana, ótima segunda-feira. Espero que vocês tenham um excelente mês de abril, ok? E até a próxima aula.